Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar da Série A do Campeonato Brasileiro, porque nessa quinta-feira 3 jogos movimentam o Brasileirão. Tem confronto lá na parte de baixo da tabela, confronto direto entre Vasco e Coritiba. Na parte intermediária da tabela também tem Atlético Paranaense recebendo o Internacional, e no topo da tabela tem um confronto de Grêmio e Palmeiras. Falar sobre cada um desses jogos, trazer a minha expectativa, trazer uma análise sobre eles, falar sobre prováveis escalações, desfalques também, onde você poderá assistir cada um deles também. Mas antes, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, me ajudar a chegar a essa próxima meta de 1.600 inscritos aqui no YouTube, e para você sempre ter informações do Campeonato Brasileiro, independente da divisão, independente da região. Ative o sininho de notificações, porque sempre que tiver um novo conteúdo, você será notificado. Se você já é inscrito por aqui, agradeço demais, mas bora já começar a análise. Eu começar trazendo esse confronto entre Vasco e Coritiba, jogo que vai acontecer às 19 horas em São Januário, que já é um ponto bem relevante para a gente começar a análise por aqui. São Januário com ingressos esgotados, recebendo torcida há mais de 90 dias, não vinha tendo essa liberação do torcedor ao estádio. Teve por parte a punição, mas teve, depois da punição do STJD, teve um bloqueio também, vai voltar a receber torcida nesse confronto diante do Coritiba. O que a gente tem de primeiro impacto quando vê esse confronto? Duas equipes que estão na zona de rebaixamento, que no Campeonato Brasileiro vão muito mal, mas de momentos diferentes. É um Coritiba que não dá sinais de que vá sair da zona de rebaixamento. Coritiba que é o lanterna no momento, inclusive vem de uma longa seca, desde o dia 24 de julho, Coritiba não vence. A última vitória foi contra o Fluminense, 2-0 em Coritiba, vem em um longo período sem conquistar nenhuma vitória. Os últimos 6 jogos teve o confronto contra o Botafogo, confronto contra o Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Bahia. Não conseguiu vencer em nenhum deles. Eu tô colocando até os resultados aqui abaixo. Do outro lado, a gente vê um Vasco que desde a chegada do Ramon Dias vem ensaiando sair dessa zona de rebaixamento. Ainda tem um lado de ter que percorrer alguma pontuação relevante, mas é um Vasco que dá sinais de que pode sair sim da zona de rebaixamento. Tem o Vergete lá na frente que vem fazendo muitos gols, tem o Gabriel Peck que vem conseguindo desempenhar muito melhor. É um Vasco que coletivamente evoluiu demais desde a chegada do Ramon Dias. E teve no último jogo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, conseguiu fazer um 4-2, uma vitória gigante sobre o Fluminense. Na verdade, dentro dos últimos 6 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, foram 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Perdeu só para o Palmeiras em São Paulo. Então, são resultados que mostram o quanto que o momento do Vasco é melhor nessas últimas rodadas, diante de um Coritiba que caminha a passos longos para o rebaixamento. Olhando aqui histórico, dos últimos 10 jogos entre as duas equipes, foram 3 vitórias para o Coritiba. Inclusive, dessas 3 vitórias, 2 delas foram no Rio de Janeiro. Do lado do Vasco, o Vasco venceu 2 vezes e foram 5 empates. Um certo equilíbrio, tô deixando até o histórico aqui abaixo. Nenhuma das equipes dentro desse confronto conseguiu sobrar muito em relação a número de gols, mas o Coritiba tem uma pequena vantagem por aí. Olhando o Vasco em casa, é um Vasco que venceu 4 vezes, empatou 1 e perdeu 6. O Coritiba, jogando como visitante nesse Campeonato Brasileiro, só venceu o Goiás, perdeu 8 vezes e empatou em outras 2 oportunidades. Olhando desfalques para o confronto, o Vasco não vai ter Gabriel Dias, não vai contar também com o De Luca. O Coritiba já tem uma lista um pouco maior de desfalques: Luan Poli, o goleiro, o Reinaldo, Jean Pedrosa, o Bruno Gomes e também o Bosquilha. Bruno Gomes e Luan Poli, 2 baixas relevantes, por mais que o Luan Poli venha falhando bastante nos últimos jogos do Coritiba quando ganha oportunidade, mas é um goleiro que vem dividindo ali com o Gabriel a condição de titular. Olhando a provável escalação do Vasco para o confronto, Léo Jardim no gol, tendo na lateral direita Puma Rodrigues, Medel e Léo fazendo a dupla de zaga, lateral esquerda com Lucas Piton, meio de campo com Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho também fazendo parte desse meio de campo, ataque com Vergete, Gabriel Peck e Rossi. Olhando a provável
escalação do Coritiba: Gabriel no gol, tendo o Rainer na lateral direita, o Kusevich ao lado do Thiago na zaga, lateral esquerda com o Jamerson, Samaris no meio de campo, também no meio de campo o Sebastião Gomes, o Andrei e o Marcelino Moreno, no ataque Robson e Slimani. Tá aí a provável escalação das duas equipes. Esse confronto especificamente você só vai poder acompanhar com imagem no Premiere. Também vou deixar uma sugestão aqui de você acompanhar no YouTube. Tem a opção do Na Rede Oficial, que tem a transmissão como formato de rádio, mas você tem alguns números na tela também. Vou deixar meu palpite, lembrando, os palpites ao final do vídeo, todos esses 3 palpites, mas só recapitulando, acredito, repetindo, né, um jogo onde o Vasco ele tem um certo favoritismo, um Coritiba, apesar de estar próximo, relativamente próximo do Vasco na tabela, mas é um Coritiba que não vive um bom momento. Depois daquela saída do Zago, a gente viu um Coritiba até tendo alguma recuperação, mas depois voltou a ter um desempenho muito ruim, um aproveitamento terrível no Campeonato Brasileiro. Agora bora falar um pouquinho desse Atlético Paranaense Internacional, o jogo que vai acontecer às 19h30 na Liga Arena. É um Atlético Paranaense que tem a possibilidade de chegar ao G6 do Campeonato Brasileiro em caso de vitória. Vem de uma vitória importante sobre o Flamengo no Espírito Santo por 3-0, e um Atlético que está com as atenções totalmente voltadas ao Campeonato Brasileiro. Além disso, vai ter o jogo em casa desde o dia 27 de maio. O Atlético não perde em casa, foi contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Aliás, foi a única derrota que o Atlético teve como mandante na competição, e também vem de um longo período sem perder de modo geral, tanto em casa como fora na competição. A última derrota do Atlético foi no dia 9 de julho contra o Fortaleza, fora de casa. Olhando o outro lado, é o Internacional, que divide um pouquinho a atenção ali com a Libertadores, está com a cabeça muito mais direcionada para a Libertadores, tem alguns problemas para a escalação hoje, mas é o Internacional que tem a possibilidade de chegar à primeira página. Ocupa a 12ª colocação do campeonato. Em caso de vitória, pode pular para a 10ª posição. O Atlético, na verdade, o Internacional vinha de uma seca muito grande. Vinha de 10 jogos sem vencer. A última vitória havia sido contra o América. Depois, nessa última rodada, conseguiu agora sim reencontrar o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro, fazendo um 2-1 sobre o São Paulo. Mas em toda a competição é um Inter que está longe de ser um Inter brilhante, é um Inter muito irregular, muito mais irregular para baixo no sentido de negativo do que positivo. Do outro lado, a gente vê um Atlético Paranaense um pouco melhor direcionado para a competição. Olhando um pouquinho do histórico, você já consegue acompanhar aqui abaixo, são 4 vitórias nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias para o Atlético, 3 empates e 3 vitórias para o Internacional. Dentro desses últimos 10 jogos, essas 3 vitórias do Internacional foram em casa. Vai ter que quebrar um pouquinho de um tabu de não superar o Atlético Paranaense como visitante. Olhando um pouquinho do aproveitamento do Atlético como mandante, são 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. A derrota que eu falei lá no dia 27 de maio para o Grêmio. E do lado do Internacional, são 2 vitórias apenas como visitante contra o América e contra o Coritiba, 5 empates e 5 derrotas. Esse jogo você vai poder acompanhar na TNT, na Rede Furacão e provavelmente na Cazé TV. Olhando os desfalques do Atlético e desfalques do Internacional, uma lista grande para o lado do Atlético: Hugo Moura, o Cirino, Bento, Pedro Henrique, Fernando, Christian e Vidal. Do lado do Internacional, o Hugo Malho, o Vitão, o Johnny são problemas, além de Pedro Henrique e Moledo também. Deixa eu passar aqui a provável escalação. Primeiro vou passar a provável escalação do Internacional, que deve ir com o Rocher no gol, deve contar com Bustos na lateral direita, Igor Gomes e o Nico Hernandes na zaga, lateral esquerda com o Dalbert. No meio de campo, Gabriel, Bruno Henrique, Depenha, o Matheus Dias, e no ataque o Luiz Adriano e o Luca. Um time um pouquinho misto aí desse Internacional. Do outro lado tem um Atlético Paranaense que deve ir com o Léo Link, com o Madison, com o Kaká e o Thiago Heleno na zaga, o Esquivel na lateral esquerda, Fernando e Eric como os 2 volantes, meio de campo um pouco mais à frente o Zé Peli, o Vitor Bueno, e no ataque Vitor Roque e a presença do Canóbio. São essas prováveis escalações.
Vejo um Atlético Paranaense bem favorito para o confronto, por tudo que vem sendo o Campeonato Brasileiro para os dois lados e por tudo que vem sendo o aproveitamento do Atlético Paranaense jogando como mandante na competição, diante agora de um Internacional que não está tão focado assim no Campeonato Brasileiro, mas repito, ao final do vídeo eu trago os palpites para os 3 jogos. E para finalizar essa quinta de futebol, na Arena do Grêmio tem às 21h30 Grêmio e Palmeiras, confronto da parte de cima da tabela, um Palmeiras tentando tirar a diferença que agora é de 7 pontos para o líder Botafogo, diante de um Grêmio que tenta voltar a vencer depois de um empate e uma derrota. Detalhe que esses 2 últimos jogos do Grêmio foram fora de casa, volta a jogar na Arena, onde nos últimos 3 jogos o Grêmio tem 100% de aproveitamento, superou o Fluminense, superou o Cruzeiro e também o Cuiabá. Diante do Grêmio, tem um Palmeiras que tem a melhor campanha desse segundo turno. São 4 vitórias e um empate justamente no clássico diante do Corinthians. Apenas uma observação, um Grêmio que teve uma grande contestação e com razão sobre aquele lance no jogo contra o Corinthians, no jogo onde o Grêmio poderia ter tido um resultado melhor caso o pênalti fosse marcado. Mas a tendência é de um jogo equilibrado. Vejo um Grêmio podendo utilizar muito o fator campo e um Palmeiras podendo utilizar muito o histórico do confronto, também a forma em que o Palmeiras vem jogando esse segundo turno. O Palmeiras vem muito bem com o Abel, acho que vive o melhor momento no sentido de desempenho e no sentido de aproveitamento na temporada e tem uma chance real de chegar ao Botafogo. Acho que é um primeiro momento onde se tem uma chance real de alguma equipe chegar a tirar essa liderança do Botafogo. O Grêmio pode voltar à terceira posição do Campeonato Brasileiro em caso de vitória. Olhando o histórico entre as duas equipes, são 6 vitórias para o Palmeiras, 2 vitórias para o Grêmio e 2 empates nos últimos 10 jogos. Nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias do Palmeiras. Olhando o desempenho do Grêmio como mandante, é absurdo. São 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota que foi para o Botafogo. Olhando o Palmeiras como visitante, um Palmeiras que teve 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, perdeu apenas para Fluminense e Bahia. Aquele golzinho no final do jogo. Você vai poder acompanhar essa partida tanto no Sport TV como no Premier, com imagem também. Dou como sugestão você acompanhar lá no YouTube do Na Rede, onde você vai ter a narração e você vai ter também alguns números na tela. Olhando aqui os problemas tanto de Abel como do Renato Gaúcho, do lado do Grêmio, Carvalho segue fora, Jeromel segue fora, Jonathan Robert e o destaque para Kahneman, que cumpre suspensão. Olhando os desfalques do Palmeiras, Flaco Lopes, Atuesta e Dudu são desfalques certos para a equipe paulista. As prováveis escalações, começando com a equipe da casa: Gabriel Grando no gol, João Pedro na lateral direita, Rodrigo Eli, João Pedro ou Fábio, Rodrigo Eli e Bruno Alves na zaga, lateral esquerda com Reinaldo, meio de campo Vila Sante, Natan, PP e Cristal, do ataque com Soares e JP Galvão. Olhando a provável escalação do Palmeiras para o confronto: Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, lateral esquerda para Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e o Rafael Veiga no meio de campo, Arthur, Mike e Rony. Segundo o GE, tem essa possível dobra na lateral direita, jogando o Arthur para a ponta esquerda. Essa é a provável escalação do Palmeiras. Vejo um jogo muito equilibrado. Vou deixar meu palpite logo em seguida. Antes de trazer meu palpite, vou pedir novamente aqui para você se inscrever no canal. Isso ajuda demais aqui no meu trabalho a chegar a essa próxima meta agora de 1.600 inscritos aqui no YouTube, para você sempre ter informações do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região também. Bora agora sim trazer os palpites, começando com o jogo das 19 horas, o jogo entre Vasco e Coritiba. Por tudo que eu falei na análise do confronto, vejo um Vasco favorito e uma aposta de um Vasco vencendo por 2-0, uma vitória tranquila para o Vasco nesse retorno a São Januário do torcedor. Olhando o confronto das 19h30 entre Atlético Paranaense e Internacional, vejo um Atlético bem favorito para o confronto. É um Inter que não vem tão bem assim no Campeonato Brasileiro e que está com um pouquinho de uma cabeça voltada também para a Libertadores. Vejo um Atlético Paranaense vencendo por 2-1. Olhando esse confronto entre Grêmio e Palmeiras, o mais equilibrado, acho que tende a ser o melhor confronto dessa quinta-feira, além também
bem do jogo do Vasco contra o Coritiba por tudo que tá reunindo lá no jogo do Vasco contra o Coritiba. Mas olhando esse jogo do Grêmio com o Palmeiras, vejo um Palmeiras podendo surpreender no sentido de o Grêmio vem muito bem em casa, mas eu vejo um Palmeiras muito bem nesse segundo turno e que acho que pode sim conquistar uma vitória na Arena do Grêmio. Deixa aqui os seus palpites abaixo. Bom, para esse vídeo era basicamente isso que eu queria trazer. Pedir novamente, se inscreve no canal, isso ajuda demais. Deixa o joinha aqui embaixo para que o vídeo ganhe relevância. Vou ficando por aqui, até a próxima.